Muitas vezes a pessoa se comporta de maneiras muito nocivas, não só o alcoolismo, mas vários outros comportamentos problema que os seres humanos apresentam, que trazem prejuízos a si, eles têm um padrão de acontecer. E eu vou descrever nesse vídeo de hoje como funciona esse padrão e algumas estratégias que você pode utilizar para que você consiga facilitar que essa mudança ocorra e para também você saber onde você está com essa pessoa que você ama. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse canal aqui eu falo sobre estratégias para fazer quem você ama parar de beber, sem brigas, sem discussões e sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o episódio de hoje é a mudança do alcoolista e como você pode facilitá-la. Porque o alcoolista, assim como qualquer outra pessoa, passa por vários estágios de mudança. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre esses estágios de mudança e como você pode facilitar que essa mudança ocorra. Primeiro, a mudança do alcoolista ou de qualquer outra pessoa é objeto de estudo da psicologia, das ciências do comportamento há muitos anos. Por que uma pessoa muda o comportamento? Por que ela se comporta de uma maneira e muitas vezes a pessoa se comporta de maneiras muito nocivas, não só o alcoolismo, mas vários outros comportamentos problema que os seres humanos apresentam, que trazem prejuízos a si, eles têm um padrão de acontecer, de começar e de terminar, de modificar ele. E eu vou descrever nesse vídeo de hoje como funciona esse padrão e algumas estratégias que você pode utilizar para que você consiga facilitar que essa mudança ocorra e para também você saber onde você está com essa pessoa que você ama. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é que a ideia de que o alcoolista não quer parar de beber, o alcoólatra ele só vai parar de beber a hora que tiver um milagre ou uma tragédia. Não tem o que alguém fazer para que ele pare de beber. E muito tempo essa ideia foi difundida. Até mesmo na ciência, até mesmo nos tratamentos médicos, essa ideia foi muito difundida de que a pessoa vai parar só se ela quiser, que não tem o que fazer, que a gente só pode começar a ajudar uma pessoa a partir do momento que ela já está querendo mudar. Então, já que o alcoolista é muito comum que ele não comece do ponto em que ele quer mudar o comportamento dele, isso assustou muito as pessoas durante muitos anos. E ao longo do tempo foram fazendo pesquisas e mais pesquisas e avaliando, testando várias coisas e perceberam, há muitos e muitos anos, que essa mudança pode sim ser influenciada. Existia uma crença antiga de que o alcoolista, então, ele precisa, já que quando ele não aceita mudar o comportamento dele, ele precisaria ser confrontado, e precisaria admitir que ele tem uma doença, que ele tem um problema, que só a partir de aceitar esse rótulo ele ia começar de fato a fazer alguma coisa mudar. Por exemplo, o alcoolista bebendo começa a dar prejuízo no trabalho, começa a dar prejuízo na família, começa a já ficar mais ausente em casa, começa a não dar conta das demandas que tem, dos papéis que ele presta para as pessoas que ele ama e para ele próprio, e aquilo vai começando a assustar as pessoas ao redor, que muito comumente percebem os problemas do alcoolista antes dele próprio. Antigamente chamavam isso de negação. O alcoolista está em negação, ele precisa então ser confrontado. E daí quando confrontavam o alcoolista, quando faziam ele admitir, todo mundo chegava ao redor dele, é muito comum, tem várias histórias, você vai poder ver em filmes também, que você assistir sobre isso, que mostra, ou documentários da televisão, que mostram as pessoas tentando confrontar o alcoolista com os prejuízos do álcool, com os prejuízos daquilo que ele vem fazendo. Mas olha só, que coisa maluca, não é mesmo? Você já imaginou outro problema qualquer que você tem, eu aposto que você tenha, eu tenho, todo mundo tem alguma coisa que poderia melhorar hoje em dia, não é mesmo? Vamos ser honestos aqui. Todo mundo tem alguma coisa que poderia melhorar em si, seja na sua saúde, seja porque poderia ser um amigo melhor, ser um marido melhor, um pai melhor. E como é que ocorre uma mudança dessas? E provavelmente você também já passou por mudanças na sua vida. Como é que ocorreu essa mudança? Veio uma intervenção divina e de repente, mudou? Se acordou do dia para a noite e começou a fazer exercícios. Se acordou do dia para a noite e começou a fazer uma dieta. As mudanças não ocorrem assim. Raramente, não que nunca vão ocorrer. Alguma mudança pode ocorrer. Por exemplo, pessoa que parou de fumar depois que teve um infarto. Isso acontece, mas não é a média. Não é a média. A média ocorre da seguinte forma que eu vou explicar aqui hoje. As pessoas passam por estágios, independente de tratamento, independente do que acontecer. As pessoas tendem a passar por alguns estágios evolutivos. Até mesmo a natureza tem estágios, O verão, para chegar no inverno, tem sempre uma estação intermediária. Então, os ciclos da natureza, eles também vão ocorrendo dia para noite,
também ele ocorre gradualmente, num processo. E esse processo faz toda a diferença, porque se você não entender esse processo, as chances são que você vai começar a tropeçar em coisas que são previsivelmente erradas, são previsivelmente fadadas ao fracasso. E se você hoje convive com um alcoolista, você talvez já tenha experimentado isso na pele. O que é você não entender os processos de mudança e você começar a entender tudo errado, você começar a colocar minhoca na sua cabeça, você começar a encrencar o processo e justamente trabalhar contra esse processo de mudança. E eu vou te falar os estágios que a pessoa passa e eu vou descrever depois, detalhadamente, cada um deles e o que você pode fazer para acelerar, para colocar esse processo em andamento, para que essa pessoa que você ama pare de beber. Então vamos lá. O primeiro estágio deles é o estágio de pré-contemplação. O alcoolista já passou pelo estágio de pré-contemplação. Pré-contemplação é um estágio em que a pessoa não acha que aquilo que ela está fazendo, o comportamento dela naquele momento, ela não acha que é um problema. 100% dos alcoolistas já tiveram problemas com álcool e não achavam que o álcool era um problema. 100%. Aquele que já parou de beber, aquele que segue bebendo, todos eles já passaram por esse estágio. Esse é um estágio em que a pessoa não tem consciência de que ela precisa mudar e de que ela tem um problema. Ela até se alguém dissesse, se ela, por exemplo, se um alcoolista for no médico, e lá, como é que percebe isso? O médico vai lá, faz alguns exames e percebe que está com um problema no fígado. E o médico atribui, olha, esse problema que você está tendo no fígado aqui, ele é causado por álcool. Um alcoolista que está no estágio de pré-contemplação, ele vai tomar um susto. Ele vai ficar surpreso. Ele vai se surpreender por quê? Porque ele nem estava considerando que o álcool era um problema. E eu sei, é um estágio que a pessoa, que a família às vezes fica muito preocupada, tentando argumentar de todo jeito para que o alcoolista se dê conta. Poxa, como é que pode você não se dar conta que você está bebendo? Olha só todos os prejuízos que você está trazendo para a nossa família, para a nossa vida. E o que isso tende a fazer? Tende a, se for colocado dessa forma crítica, ou que o alcoolista entenda isso como uma crítica, ele possa entender isso como um controle, como você sendo chata demais, como você incomodando. E ele vai te dar respostas que refletem esse estágio de mudança, do tipo negar completamente a existência de um problema. E eu vou te dizer, a maior parte dos alcoolistas está um pouquinho adiante disso. Está no estágio seguinte da mudança, que é o estágio da contemplação. O que ele começa a perceber que tem algum prejuízo beber. Ele começa a perceber que beber está demais, que ele está tendo algum problema com isso. Ele começa a perceber que, olha, tá, eu até bebo demais. Mas ao mesmo tempo, ele acha que beber não é um problema. É uma coisa ambígua e dá um susto, né? É difícil engolir isso. E as pessoas ficam olhando para o alcoolista pensando, poxa, mas como é que ele percebe que ele tem um problema. Ele percebe que ele tem um problema. E ao mesmo tempo ele diz que não, ele tem um discurso muito confuso. E daí as pessoas pensam, poxa, cara, mas o que está acontecendo? Olha só, ele está vendo que isso está acontecendo. Ele me diz assim, olha, o álcool está acabando com a minha vida e mesmo assim eu gosto muito de beber? Que coisa maluca é essa? Como é que pode uma coisa dessas? E você talvez fique muito surpreso. E é difícil realmente a gente entender essa parte da natureza humana. Mas nada mais é do que um dilema. Na nossa vida, raramente nós temos 100% de convicção de uma coisa. Na igreja eles falam muito disso, né? Não sei se você é religioso ou não, mas na igreja eles falam muito disso. Por exemplo, você tem que ter mais fé. Por que dizem que você tem que ter mais fé? Porque às vezes a fé não é 100%, não é mesmo? Porque se ela fosse 100%, você não precisaria se preocupar em ter mais fé. Isso é natural do comportamento humano. Ter essa ambivalência, esse dilema. Existem 3 tipos de dilema na vida do ser humano, em geral. É o dilema de 2 coisas muito boas, é um tipo de dilema, em que você tem que escolher entre 2 empregos maravilhosos que as pessoas vão lá. De repente você está trabalhando, aí uma empresa adversária quer te contratar por um valor maior, daí o seu chefe quer te dar um aumento, e você tem que escolher entre 2 coisas muito boas. Esse é o dilema maravilhoso, não é mesmo? Entre 2 coisas excelentes. Tem aquele dilema que é de 2 coisas ruins, que você está entre a cruz e a espada. E esse dilema, as 2 saídas são ruins, mas eu vou ter que escolher uma. E você pode ficar dividido entre as 2 coisas.
O dilema do alcoolismo é diferente desses dois. O dilema do alcoolismo é o dilema de uma coisa boa e uma coisa ruim. O amor bandido. A pessoa fica dividida entre uma coisa que ela gosta muito, mas ao mesmo tempo traz problemas. Ela gosta muito do álcool, ela tem um apego muito grande pelo álcool. E ela vê alguns problemas e ela não está disposta a mudar ainda. Se você for aconselhar o alcoolista nesses momentos, as chances são de que você vai comprar um cabo de guerra. Por quê? Porque o estágio da mudança que ele está naquele momento ainda não é um estágio que ele decidiu que ele precisa parar de beber. Ele só está pensando nessa ideia. Aí muita gente já se antecipa e não consegue aceitar de fato que o alcoolista passa por esse estágio e começa a brigar com ele. Fala, poxa, pelo amor de Deus, vamos acelerar isso. Como é que pode você estar em dúvida? Como é que você pode não querer parar de beber? Você está em negação. Você não enxerga a realidade e começa a achar que é maluquice. Mas pensa bem, eu te falei de dois estágios, né? Pré-contemplação, em que ele nem acha que é um problema, e contemplação. Vamos olhar para si, vamos olhar para nós um pouco, porque quando a gente olha para nós somos capazes de aprender também sobre os outros. Você hoje, por exemplo, eu vejo muitos familiares de alcoolistas que também passam por esses estágios, porque são estágios naturais do ser humano. E primeiro você começa a achar que o problema é o alcoolista, que você não tem nenhum problema, o problema é todo nele. Então, já que você não tem problema, você não tem o que resolver, você não tem o que fazer. Então você não faz nada, continua fazendo tudo do mesmo jeito que você faz. Como é que a gente identifica isso no familiar do alcoolista? Frases do tipo, eu já tentei de tudo, não adianta, ele não vai parar de beber. Quando você começa a tirar a sua ideia de que você precisa também mudar alguma coisa, você está no estágio de pré-contemplação. Aí você vai, talvez ninguém que está me ouvindo, ou pouca gente que está me ouvindo aqui, vai estar nesse estágio, né? Porque se você está ouvindo é porque você está, talvez, olha, esse cara está falando, se ele não vai me dar uma pílula mágica que eu vou dar para o alcoolista e vai resolver, esse cara está querendo me ensinar alguma coisa, talvez você pense isso, vendo meu vídeo agora. Então você pelo menos, talvez, está no estágio de contemplação, no mínimo, não é mesmo? Você considera em algum grau na sua cabeça que pode ser que tenha algo que você possa fazer de diferente, que você não é perfeita na forma que você lida com o alcoolista. Mas às vezes você acha que não, que você não tem que mudar nada, que o problema é dele. Olha, eu acho que eu tenho que mudar, mas ao mesmo tempo eu acho que não tem que mudar não, eu acho que o problema é o alcoolista. Então você talvez também está no estágio de contemplação se você pensa assim, se você ainda não se dedicou de fato a fazer algo para mudar a realidade que está acontecendo na sua casa. Porque talvez você deseje que o alcoolista pare de beber. Desejo, eu sonho, Vitor, eu sonho que essa pessoa pare de beber. Mas às vezes você acaba caindo na armadilha de ficar esperando um milagre que não acontece. Não é mesmo? É mais fácil acontecer uma tragédia e ficar travado o processo. E o alcoolista também às vezes fica nesse estágio. O que se faz? Só que se eu chegasse para você, vamos dizer assim, chega um cara ou qualquer um familiar seu, começa a falar para você, fulano, você está errada. Como é que você pode tratar o seu esposo assim? Falar para você que está tentando ajudar o alcoolista. Confrontar você. Você não está vendo que você faz tudo errado? Olha só, você não resolve esse problema? As chances são de que se você está na contemplação, você fica até ressentida, fica magoada. E pensa assim, poxa, por que essa pessoa está dizendo isso para mim? Eu não estou decidida que eu tenho um problema. Então eu não sei se eu quero fazer alguma coisa para ajudar. Eu estou aqui pensando, eu amo essa pessoa que bebe demais, e ao mesmo tempo tenho vontade de tocar, de ir embora. Tenho vontade de largar ele para trás. Contemplação. É um dilema. Você ama e ao mesmo tempo você acha que aquilo tem muitos problemas. Fica dividido entre uma coisa, um amor bandido às vezes. Isso às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim. No sentido assim de que não está claro ainda para você, talvez, se você está na contemplação, se você deve ajudar o alcoolista ou se você deve ir embora. O problema é quando a pessoa fica travada nesse estágio, né? Tanto você quanto o alcoolista. Que daí ficam os dois, assim, eu não sei se eu preciso mudar, e cada um vai apontando o dedo para o outro. Mas com sorte, se tudo correr bem, em algum momento, você ou ele podem evoluir para o próximo estágio da mudança, que é o estágio da preparação. O estágio da preparação
é um estágio em que a pessoa começa já a se dar conta de que aquilo precisa mudar. Para o alcoolista seria o seguinte, ele começa a perceber que está dando muito errado esse projeto dele de continuar bebendo. Ele já está com algum problema no fígado, ou ele está perdendo alguma coisa que ele gosta, que é importante para ele, e ele já atribuiu isso ao álcool. Daí ele pensa, poxa, eu realmente preciso parar de beber. Essa seria a frase que indicaria que é uma preparação, um estágio de preparação. Eu realmente preciso parar de beber, eu realmente preciso mudar esse comportamento. Você que está ajudando o alcoolista poderia expressar a preparação de que forma? Fala, Vitor, eu estou vendo, assim, ó, conforme eu aprendo, eu estou vendo que eu estou fazendo muita coisa errada. Eu preciso aprender, Vitor. Eu preciso muito aprender. Mas ainda você não está fazendo muito para aprender. Porque você está só se preparando, imaginando, olha, eu preciso mudar, mas uma hora dessas eu paro para entender o que eu preciso fazer. Você ainda não fez nada, ou fez pouco. Está se preparando, está decidindo, olha, eu já sei que eu preciso mudar, mas eu ainda não tomei a decisão de fato de mudar. Esse é o estágio da preparação. Está se preparando. Alguém, por exemplo, que está... Obesidade pode ter mesmo um problema, né? A pessoa está obesa e ela percebe, olha, eu estou obesa, estou com a pressão alta, estou com diabetes, já sei que isso é um problema. Acho que eu precisaria fazer uma dieta, precisaria fazer exercícios, mas ainda não fui fazer nada a respeito. Mas eu já acho que é um problema. Se me perguntarem, eu vejo, olha, realmente, o que a pessoa está precisando no estágio de preparação? Entender melhor como fazer para conquistar essa mudança que ela já deseja. E o próximo estágio é o de ação. O estágio de ação é aquele estágio que você já está receptiva. Né? Muita gente que me acompanha está nesse estágio, que está dedicada, está falando, Vitor, eu entendi, eu posso fazer algo a respeito, eu já vi muita gente fazendo e dando certo, então existe um jeito, sim, e eu quero aprender. Eu quero descobrir como eu faço para essa pessoa que eu amo parar de beber. E eu vou fazer a minha parte, E começa a assistir live, e começa a anotar, começa a aprender de verdade, começa a testar as coisas. Começa a agir. E a partir da ação, vai começando a colher resultados. Para o alcoolista, a mesma coisa. O alcoolista que está no estágio de ação, ele vai por conta se dedicar a fazer aquilo que é necessário. Ele vai buscar tratamento se for necessário. Ele vai buscar grupo de ajuda mútua se for necessário. Ele vai evitar os amigos se for necessário. Porque ele está decidido e ele está agindo. Ele está disposto a isso. Então ele vai conseguir em algum momento, se ele continuar no estágio de ação. E o próximo estágio, ou o estágio, vamos dizer, que poderia acontecer, uma normalidade para todos os seres humanos, seria o estágio de recaída. Não é que é obrigatório o estágio de recaída, não é que é recomendável, é que é realista imaginar isso. É realista imaginar isso. Que toda mudança que o ser humano for fazer está sujeita a ter alguma recaída. E é muito engraçado isso, porque muita gente que me acompanha e vai me relatando o que acontece também tem recaídas. Fala, Vitor, eu passei algumas semanas fazendo aquilo que era certo. Comecei a perceber que estava dando resultado. Mas chegou um momento em que eu comecei a agir igual eu agia antes. Recaí. Não, daí a pessoa, às vezes, com a recaída, o que a gente tem que fazer com ela? Tem que entender que a mudança é um processo e não se assustar demais com ela. Olha, recair, tropeçar é normal quando você está aprendendo a caminhar. Então você tem que entender que, olha, a direção é mais importante do que a velocidade. Mesmo o alcoolista também passa por isso, alguns tropeços. Tropeça um pouco ali, e quando o alcoolista também tropeça, ele também tende a se desmoralizar, também tende a começar a pensar que não vai dar certo, também tende a desmotivar um pouco. Então é um estágio que a gente precisa do quê? Nós precisamos de confiança, de compreensão, olha, tá, deixa eu ver o que eu errei, deixa eu aprender com essa minha experiência. E a cada recaída você pode estar um passo mais perto da sobriedade. Isso não é facilitar a recaída, assumir ela como algo desejável. Não é, é o oposto. É a mesma coisa que você está fazendo uma dieta, você vai lá no final de semana e chuta o balde. Chutou o balde aquele dia, tchau, beleza, amanhã você volta para a sua dieta. Agora, se você se desmoralizar, ficar pensando demais naquilo e não aprender com a experiência, você tende a cair mais e a parar de agir de formas que vão trazer os resultados que você quer. Me ajuda a entender se você está me acompanhando há mais tempo ou se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo. Coloca aqui para mim para eu saber.
Hashtag novato ou novata, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo. Ou hashtag veterano ou veterana, se faz mais tempo que você está assistindo. Então coloca aí nos comentários para eu saber se faz tempo que você me acompanha ou se esse é um dos primeiros vídeos. Escreve aí para eu ver. Olha só. E aqui mora, tá? Agora eu expliquei para você os estágios da mudança. E eu vou te mostrar alguns truques agora que são importantes. Se você não entender que a mudança ocorre a partir desses estágios, você vai cair na armadilha que quase todo mundo cai. Psicólogos caem nessas armadilhas, psiquiatras caem nessas armadilhas, médicos caem nessas armadilhas, qualquer pessoa que ajude outra cai nessa armadilha que eu vou te falar agora. Que é presumir que essa pessoa que você quer ajudar está no estágio de ação. Ignorar tudo que eu estou dizendo aqui e pensar que, olha, essa pessoa está no estágio de ação, ela quer ajuda para parar de beber, ela quer um conselho, ela quer uma dica, ela quer que eu dê para ela uma estratégia. E durante muito tempo as terapias foram assim. E daí o paciente que não se enquadrava naquilo, ou aquela pessoa que não se enquadrava naquela modalidade, por exemplo, chega alguém com um problema, chega alguém obeso, por exemplo, um amigo seu está obeso e quer pedir e fala para você, olha, tô com uma dor no pé aqui, olha, acho que eu tô muito pesado. Aí você olha para ele e fala o seguinte, ué, vai fazer dieta e vai fazer exercício? Aí o seu amigo olha para você e fala, não queria nem conversar com você se é para me tratar desse jeito. Aí você começa a pensar sobre o seu amigo. Também, sem vergonha, esse gordinho. Sacanagem, não é mesmo? Essa é uma grande armadilha, é você não ter empatia com essa pessoa. Não ter empatia com o sofrimento do outro. Não se colocar no lugar dele. O que uma pessoa que está no estágio ainda não de ação precisa ou pode receber e pode acelerar o processo de ir para o estágio de ação? Eu vou te dar aqui alguns elementos e vou explicar sobre eles. São 5 grandes elementos para explicar de uma forma mais simplificada isso aqui, tá? Para facilitar a mudança de alguém que não decidiu mudar. Só deixa eu contextualizar um pouco. Quando eu falo, olha, você quer ajudar quem você ama a parar de beber? Aí alguém me diz assim, Vitor, eu não quero porque os que eu amo, eles não querem ajuda. Esses são os que mais precisam de ajuda. Quem já quer parar de beber, para. Quem já quer parar de beber, para. Como é que você mede a motivação de alguém? Antes de eu chegar em como resolver isso, vamos falar um pouquinho sobre como é que você mede a motivação de alguém. Tem uma forma bem simples de medir. Tá? Se você quiser, já me coloca nos comentários como é que você acha que mede a motivação de alguém. Como é que você calcula? Você olha para a pessoa que você ama, como é que você consegue entender qual estágio ela está? Quanta motivação de fato ela tem para parar de beber? E eu quero que você leve em consideração o seguinte, a motivação que uma pessoa tem para mudar o comportamento não é um traço de personalidade. Esses estágios de mudança ocorrem com qualquer ser humano, em qualquer conflito que essa pessoa esteja vivenciando. E é natural a gente vivenciar conflitos, não ter certeza exatamente de quais são as melhores atitudes para nós. Ou não ter dedicação suficiente para mudar o que é necessário. Quais são os melhores? Me digita aqui nos comentários qual você acha a melhor forma de você avaliar se uma pessoa está motivada a beber. Tem gente que acha que é admitindo que tem um problema. Quando o alcoólatra admite que ele é um alcoólatra, esse é o primeiro passo para a mudança. Bobagem. Bobagem enorme. Nossa, Vitor, mas eu já escutei tanta gente falar isso. Pensa comigo. Olha, abre o olho, enxerga o que eu estou te dizendo. Você vai conseguir entender e você vai conseguir observar nas pessoas que você ama. Quantas pessoas você conhece que têm um problema e admitem que tem esse problema? E continuam admitindo durante 10, 15, 20 anos. Eu sou indisciplinado, eu sou procrastinador, eu deveria me exercitar mais, eu deveria estudar mais. As pessoas, em geral, até muitas vezes reconhecem que tem um problema. Isso não é um sinal de motivação. Reconhecer que tem um problema. Aí você vai lá, discute com o alcoolista que você ama. Admita que você é um alcoólatra. Poxa, Vitor, como é que você lida com alguém que não admite que é um alcoólatra? Estou te ensinando. Não faz ele admitir que ele é um alcoólatra. Isso não é necessário. Isso é a maior perda de tempo. Já pensou se alguém fosse te ajudar com alguma coisa que acontece com você e começasse a querer que você admitisse, enfiando o dedo na sua cara? Admita que você precisa fazer mais exercícios. Por que nos olhos dos alcoolistas parece mais funcionar?
Por que quando faz isso com o alcoolista, você imagina que isso vai funcionar? Daí qual que é a reação que você colhe dele? Mais resistência, mais brigas, mais discussões. E você faz aquele alcoolista que estava num dilema começar a puxar muito para um lado. Aí você vai começar a falar: fulano, você precisa parar de beber, você está com diabetes, você não pode beber, olha só o que o médico falou. Você vai começando a dar lição de moral para ele, você vai começando a dar conselhos para ele. Você tem que largar esses seus amigos. Meu filho, se você não começar a se puxar mais no trabalho, você vai ser demitido, você tem que parar de beber. Qual que é a resposta de alguém que está no estágio que não é de ação, que é a maioria que você vai encontrar? A pessoa vai começar a argumentar o contrário. Mas eu gosto de beber, o álcool é bom, é legal, não se mete na minha vida. É absolutamente previsível que isso vai acontecer. É assim, 2 mais 2 igual a 4, isso vai acontecer. Não tem outra atitude acontecer para alguém que não está no estágio de ação, isso é natureza, é a natureza humana. É o que você faria no lugar dele. Então, às vezes você desanima pelo motivo errado. Simplesmente porque você não sabe exatamente como falar com essa pessoa. Né? Faz sentido isso aqui? Tá fazendo sentido? Me comenta aqui pra mim. Então é o seguinte, como é que a gente mede a motivação de alguém? Nós avaliamos não o que ela fala, não o que ela expressa. A pessoa pode chegar para você e falar: olha, meu amor, minha mãe, meu irmão, meu amigo, eu quero parar de beber. Eu quero com toda a força parar de beber. Essa pessoa está falando a verdade? Ela pode estar falando a verdade, que ela acha que ela quer. Ela pode estar calculando mal e achar que ela quer. Igual quem quer ajudar o familiar. Vitor, tudo que eu mais quero na minha vida é fazer o meu filho parar de beber. Tudo que eu quero da minha vida é fazer o meu esposo parar de beber. Isso é um indicativo de que a pessoa está motivada? Não, não é. Sabe qual é o indicativo? Atitudes. Escuta o que a pessoa faz, não o que a pessoa fala. Isso vale para qualquer relacionamento humano. Isso vale para qualquer pessoa. Você mostra para você que você quer de verdade uma coisa quando você toma atitudes para aquilo virar realidade. Quando você se dedica de verdade a prestar algum caminho. Agora, eu quero que fique muito claro para você o seguinte, que não é se você vai lá e convida o seu alcoolista, ele fala: olha, eu quero parar de beber. E daí você vai lá e convida ele para ir para um tratamento. Olha, eu quero então que você marque um psiquiatra para te ajudar a parar de beber. E ele diz para você que ele não vai fazer isso. Isso é um sinal de resistência? Talvez não. Talvez não. Nós precisamos considerar que a pessoa pode estar motivada, só que ela não necessariamente precisa escolher um dos caminhos que você acha que ela tem que seguir. Ela precisa estar tomando alguma atitude concreta, realista. Aí ela mostra a motivação. Mas ela não necessariamente precisa de uma coisa específica. Eu não quero ir no AA. Não significa que ele não tem motivação para parar de beber. Pode significar simplesmente que ele não gosta de AA. Ou pode significar que ele não gosta de psiquiatra. Isso não é obrigatório para você considerar que essa pessoa está falando sério. Agora, a dedicação dela é obrigatória. Se a pessoa fala que quer parar de beber, mas ela não se responsabiliza, igual você fala: olha, eu quero ajudar o meu familiar, mas você não se responsabiliza, você não toma atitudes para isso, são palavras jogadas ao vento. Isso não é motivação suficiente para ter resultados. Para qualquer pessoa, em qualquer cenário. Eu quero emagrecer, mas não faz nada para isso. Você não está no estágio de ação. Você só acha que você está. As atitudes, os comportamentos mostram. Não as palavras. Não as palavras. E qual é... E assim, eu não sei se você sabe, mas a maioria dos alcoolistas, a maioria dos dependentes químicos e dos tabagistas para de beber ou de usar sozinho. Sozinho, sem tratamento formal. Por várias razões. Mas sabe qual é o único elemento que garante que essa pessoa vai parar de beber? Um elemento. Milhares de pesquisas mostraram um elemento que mostra que essa pessoa vai parar de beber se ela tiver esse elemento. Todo mundo que parou de beber, esse elemento estava presente.
Sabe qual é esse elemento? A decisão de mudar. A decisão de mudar. É uma decisão que vem da alma, aquela decisão que vem lá de dentro. Assim, ó, nada me para quando eu tomo uma decisão desse tamanho. Nada me para. Eu vou fazer dar certo. Só que não é fácil chegar nessa decisão. Mas ele fala, Vitor, o meu marido ele trabalha com bebida. Ele trabalha com bebida. Como é que ele vai parar de beber se ele é garçom? Ou se ele trabalha numa distribuidora? Ele vai parar. Se ele decidir que ele vai parar profundamente. Olha, eu decidi que eu vou fazer isso. E vai fazer acontecer. A motivação é muito mais importante do que qualquer outro fator. Como é que você pode facilitar a motivação que você ama? Eu vou dizer agora. Será? Será o quê? Não entendi. 5 maneiras. Vitor, mas você não vai me dar uma fórmula mágica? Vou te dar uma fórmula mágica. Mágica, é uma coisa impressionante. Isso aqui faz aumentar em 10 vezes as chances de uma pessoa parar de beber. Cientificamente comprovado. Se você utilizar esses elementos que eu vou te dizer agora, que são o quê? Um deles é a empatia. Empatia. O que é empatia? É você ser capaz de se colocar no lugar da pessoa que você ama. É você não ficar olhando só para o que você pensa. É você considerar que essa pessoa tem um outro ponto de vista e que você entende que é diferente. Que você é capaz de escutar o que ela está dizendo. E que ela pode até conversar com você sobre isso. Empatia não é aquela coisa, ai, Vitor, eu sei como é ruim estar no lugar dele porque eu já passei por isso. Não é isso. Não é isso. Empatia é você conseguir entender que o sofrimento do outro tem uma lógica, é válido. Eu posso não concordar com nada que ele faz. Posso não concordar, eu posso ser contra tudo que ele faz. Mas eu ainda assim consigo ser capaz de ter empatia pelo ser humano que está por trás daquilo. E como que você expressa essa empatia? Por exemplo, quando você conversa com ele de uma forma que você não está o tempo todo querendo controlar ele. Não está o tempo todo querendo controlar ele. Você respeita que ele tenha uma autonomia, que ele é um ser humano adulto. Porque muitas vezes você trata o alcoolista igual um idiota. E ele se revolta com isso e você não percebe que você trata ele como se fosse um idiota. Você trata ele com enorme desrespeito, às vezes. Ah, Vitor, que pesado dizer isso. Eu quero te ajudar, de verdade. Porque quando você começa a falar com ele sem considerar o estágio da mudança que ele está, começa a já querer dizer que a sua opinião é melhor. Ah, eu sei como resolver isso. E vai lá e dá 30 ideias de como resolver. Você trata ele como se ele fosse um grande idiota. E ele percebe isso e fica ressentido com você. Porque ninguém quer ser tratado igual um idiota. Porque é agressivo fazer isso. Então a empatia aumenta muito as chances dessa pessoa te ouvir e de ela rodar na roda da mudança. E evoluir para parar de beber. Que mais? Segundo elemento. A discrepância. O que nós precisamos? Olha, o que é ouro? O que você consegue garimpar? Aquele alcoolista difícil pra caramba, que não te escuta nunca. Como é que você pega uma alavanca para fazer ele caminhar? Se você tentar empurrar ele, ele trava. Como é que você inverte o jogo e faz ele virar do avesso na motivação dele? Ele se incomodar com aquilo que está fazendo. E ele começar a dizer para você o porquê que ele tem que parar de beber. Usando a discrepância. A discrepância ela é necessária para você perceber como usar a discrepância. Você precisa ter empatia primeiro. Você precisa respirar fundo e ouvir o que ele fala. O tempo todo o alcoolista está te dando uma dica de o que fazer para ele parar de beber e você não percebe. O tempo todo ele está te dizendo, ele está te falando. Você tem que aprender a ouvir. Ele está te falando, olha, tem certas coisas da minha vida. Claro que ele não fala com essas palavras, mas é isso que ele está expressando. Isso aqui no álcool eu não gosto. Poxa, isso aqui no álcool eu não gosto. Essa é uma parte ruim do álcool. Como é que ele fala isso na prática? Queixas de memória, queixas no desempenho sexual, queixas de dor, de náusea, de vômito, queixas de que as pessoas estão se afastando dele, dor de cabeça.
Cada pessoa vai expressar isso de alguma forma, você tem que ouvir. Olha a malandragem aqui, ó. Ouvir. Porque discrepância é o quê? É a percepção, é a diferença de onde ele está hoje, como pessoa e como ele está se comportando, para onde ele acha que seria mais interessante. Por exemplo, se hoje ele está sendo uma pessoa que afasta todo mundo e ele se importa com isso, e ele sofre com isso, ele só precisa perceber que isso que é importante para ele e ele não está tendo agora, e onde ele está querendo chegar, é diferente, é longe, é discrepante. Por exemplo, eu queria que meus netos visitassem mais. Poxa, mas por que eles não visitam? Eles têm medo de você quando você bebe. É por isso que eles não te visitam. E se ele entender isso, e ele perceber isso, e ele for convidado a pensar sobre isso vai começar a incomodar ele, vai começar a fervilhar ele. O que é o segredo aqui? Se você quer conversar com um alcoolista e você quer saber se você está fazendo direito, tem uma fórmula infalível para você perceber se você está fazendo direito. Se você consegue fazer ele falar o porquê ele teria que parar de beber. Mesmo que ele não pare de beber naquela conversa. Mesmo que ele não decida parar de beber naquele momento, mas que você consiga perguntar as coisas para ele, ajudar ele a pensar de uma forma que ele seja obrigado a pensar sobre o que está acontecendo. Como é que a gente faz isso? Sem acusar. Olha a empatia de novo. Sem acusar. E com o terceiro elemento. O terceiro elemento importante é acompanhar, é evitar a argumentação. Evitar a todo custo a argumentação. Se para o alcoolista passar na frente de um bar é uma situação de risco para ele recair, a argumentação é uma situação de risco para o familiar do alcoolista de que o alcoolista vai recair. É forte assim. Quando você se pegar dando lição de moral para o alcoolista, quando você se pegar tentando vender demais a ideia para ele de que ele tem que parar de beber, argumentando por que faz mal o álcool, por que ele tem que parar de beber, que ele deve seguir aquilo que você acha que é o melhor para ele, você está recaindo se você está fazendo isso. Evitar argumentações a todo custo. Se você começa a perceber que a conversa com ele está virando um debate, dá um passo para trás. Poxa, está virando um debate? A culpa é minha. É forte. Mas se você tiver esse referencial ao falar com o alcoolista, vai ser tão mais leve. Não conta isso para ninguém. Porque se começarem a saber disso aí, vai começar a mudar muito a vida das pessoas. Vai ser muito mais leve. Eu sei que, Vitor, mas é difícil. Difícil é argumentar com o alcoolista. Quando você começar a perceber que cada debate é um veneno para a motivação de qualquer pessoa, você vai ver como as coisas vão melhorar para você. Certo? E a outra coisa, mas Vitor, várias vezes eu tento conversar com ele. Eu tenho empatia. Eu estou tentando ainda desenvolver a discrepância, ajudar ele a ligar uma coisa com a outra, perceber que o álcool afasta ele das coisas que são importantes para ele, não para mim. Para ele, não para mim. Qual é a quarta forma de você acelerar o processo de motivação? Você acompanhar a resistência. Às vezes a pessoa bebe durante muitos e muitos anos, e você ficou agindo errado durante muitos e muitos anos. Então pode ser que leve algumas semanas para essa pessoa começar a entender que está diferente a relação com ela. E ela muitas vezes vai ter momentos que ela vai estar pouco motivada. E você então vai ter que fazer a quarta forma, que é acompanhar a resistência. Se você está conversando com o alcoolista e você está fazendo tudo certinho, e ele começou a dizer, não, chega desse papo, eu vou sair, eu vou beber. Você segura a onda e acompanha a resistência. Tá. Nesse momento, você não vê motivos para parar de beber. Você ainda acha que beber é mais interessante. Isso choca os alcoolistas às vezes. Você não está dizendo para ele, olha, então tá bom, pode beber. Não é isso. Acompanhar a resistência é diferente disso. É você reconhecer que, olha, você pensa assim. Ok, esse é o seu pensamento. Você acha que melhor a gente nem falar sobre esse assunto. Por quê? Porque se está vindo um sinal de resistência muito forte, calma,
Tem tempo. Amanhã você conversa. Semana que vem você conversa. O que você faz? Aí você vai fazendo as outras estratégias que eu ensino. Sobre como você se proteger, como você incentivar o comportamento certo. Isso tudo vai virando aqui, ó, tijolos que você vai colocando no seu muro para construir uma grande casa que vai trazer uma abstinência muito sólida e duradoura. E você não vai mais precisar se esforçar tanto quando isso começar a acontecer. E agora, quando tiver tudo certinho, você está sendo empática, você está conseguindo ter a sagacidade de ouvir e perceber a diferença entre onde ele está e onde ele quer chegar. Você está percebendo o novelo de lã para desenrolar esse negócio. Olha, onde que dói nele, tá bebendo? Onde que dói nele? Na opinião dele. Porque se eu não estou argumentando, estou evitando argumentação, eu estimulo essa pessoa a falar. Esse é o segredo, lembra? Esse é o segredo, isso é ouro para nós. É ele falando dos motivos que ele tem para parar de beber. Olha como é mais leve, é ele defendendo a ideia. E você pensando em como colocar as palavras ou como fazer as perguntas para fazer ele pensar sobre o que ele está fazendo com a vida dele. Acompanhando a resistência. Né? Viu que tem resistência? Opa, está numa guerra. Chega um conflito lá que o seu pelotão está menor e o dele está maior. Espera aí, deixa eu dar uma retirada estratégica aqui e depois eu volto. Acompanhou a resistência. E agora é o quinto elemento. Promover a autoconfiança do alcoolista. Eu sei, tá? Isso pode ser difícil quando você está com raiva dele, quando você está muito frustrada com ele, quando você está se vitimizando, dizendo, ai meu Deus, a minha vida é um inferno por conta dele. Mas levanta a cabeça, poxa. Levanta a cabeça. Cuida de você, você tem todo o direito. Cuida dos seus sentimentos, mas você precisa considerar para mudar isso aí, para parar de viver assim. Chega disso. Quinto elemento. Promover a autoconfiança nele. Toda vez que você começa a acusar ele, tratar ele igual um idiota, acusar ele de todo o sofrimento dos males da humanidade, começa a colocar ele na posição de carrasco. Ai meu Deus, ele é um carrasco. Por gentileza, não é mesmo? Vamos olhar de verdade? O alcoolista não é um vantajoso. Ele não é uma pessoa forte. Ele é uma pessoa que está toda atrapalhada, bebendo, perdendo tudo. E é por isso que você se assusta com ele. Tira essa ideia da cabeça de o alcoolista é uma pessoa muito má. Porque quando você coloca isso na cabeça, você se afasta da realidade. Porque se ele é mau, você é frágil. Você se enfraquece pensando assim. Então pensa o seguinte. Promovendo a autoconfiança nele. Eu vou começar a acusar ele de ser vou tratar ele igual um idiota? Eu vou acusar ele de que ele... Porque quando eu começo a dizer para a pessoa tudo o que ela tem que fazer, eu estou tratando essa pessoa igual um idiota. Igual um imbecil. Igual uma criança. Nem criança gosta de ser tratada igual criança. Aí, como é que você promove essa autoconfiança nele? Com esse respeito, com a simpatia que você vai tendo por ele. Às vezes até falando alguma coisa. Outra forma bacana de promover a autoconfiança é o seguinte. No momento que você começa a se responsabilizar como uma pessoa adulta e séria, que você está se levando a sério, você começa a perceber que as suas necessidades e as dele não são necessariamente as mesmas. E você precisa ter um bom relacionamento com essa pessoa se você quiser qualquer coisa dela. Não adianta chorar. Se você quer qualquer coisa de outra pessoa, o caminho mais fácil é você ter um bom relacionamento com essa pessoa. Né? Então como é que a gente faz para promover essa autoconfiança? Você elogia o que tem de bom nessa pessoa. Ao invés de querer fazer essa pessoa mudar por vergonha, por medo ou por culpa, porque às vezes você fica acusando ele para ele mudar por vergonha, por medo ou por culpa. Não é mesmo? São os sentimentos do álcool. São os sentimentos que te prendem também nessa droga. Você começa a perceber que essa pessoa tem alguma coisa de positivo, nem que seja pequenininho. Essa pessoa não é um lixo humano, não é mesmo? Não é um lixo humano, porque senão você não estaria nessa. Você vê alguma coisa positiva nessa pessoa. Senão tem algo muito errado com você. Com você, não com ele. Né? Ah não, Vitor, eu odeio ele. Então o que está fazendo, querendo saber sobre ele? Então começa a perceber o que tem de bom nessa pessoa, o que faz você gostar dela. E ajuda ela a perceber isso nela. Dá uma fama para essa pessoa para que ela possa defender. Falar, olha, eu vi que você é um bom pai para os filhos.
Tem muito alcoolista que é bom pai para os filhos, que ele regula o álcool para ser um bom pai para os filhos. E isso merece reconhecimento. Aí você vai, olha, que sendo honesta, genuína, honesta, não pode ser bajulador. Ninguém gosta de bajuladores. Ai, você é demais, você é um grande campeão. Todo mundo odeia isso, a não ser pessoas extremamente desesperadas. Um elogio honesto e sincero. Falou, olha, cara, que legal, você como as crianças ficam mais felizes quando você está com elas. Como a nossa convivência é legal quando a gente está junto aqui. Olha como é bom estar junto só nós dois. Como você é importante para os nossos filhos. Você vai dando uma fama. Alguma coisa esteja boa. Olha que bacana como você tem um desempenho legal no trabalho. Como é bom ver que a gente pode contar com a segurança de que você vai cuidar de nós. Sei lá. Cada um vai ter alguma coisa nessa pessoa. Olha que legal, meu filho, que você trata bem os animais. Sei lá, qualquer coisa que mostre que essa pessoa tem algum valor na vida. E você dá essa fama, você ressalta essa fama. Porque as pessoas alcoolistas têm 10 vezes mais chance de se manter abstinentes se eles estão lutando por algum objetivo bom, ter um emprego melhor, melhorar o meu relacionamento porque eu sou bem-quisto e amado em casa, do que para fugir de elementos ruins. Eu preciso parar de beber para sair desse emprego droga que eu tenho. Eu preciso parar de beber, senão minha família vai me abandonar completamente. Se você for abandonar o alcoolista, faça isso sem considerar se ele vai ou não parar de beber. Não faça isso como uma estratégia para ele parar de beber. Porque as chances são cientificamente comprovadas que os alcoolistas tendem a beber mais para aliviar os sentimentos negativos e beber menos quando eles acreditam que isso possa trazer algum benefício. E aí todo mundo, é universal, mesmo que o alcoolista que você ama não pareça que se importa com isso hoje, tem interesse em ser uma pessoa amada e benquista. Tem interesse nisso. Faz o coração cantar quando tem uma coisa boa para defender. Aí por isso eu digo uma coisa que eu falo assim para você que está tentando ajudar o alcoolista a vencer o alcoolismo. Eu não digo para você, olha só, tá? Às vezes eu digo, mas não falo só isso. Que você hoje, que está se dedicando mais do que o alcoolista, isso é lindo. Isso é lindo. Eu sei que às vezes você acha, ai meu Deus, eu sou uma pessoa trouxa de estar ainda com essa pessoa, já tentando ajudar. Mas cara, você já pensou o orgulho? Conversa com alguém que já conseguiu isso, o orgulho que dá de você ser a protagonista na sua vida e na vida da sua família. Isso é gigante. Olhar para esse tipo de objetivo positivo também pode te ajudar a motivar para você seguir o caminho certo. Você entender os benefícios que existem de você agir de acordo com os seus valores. Então, chegando para finalizar a live, é o seguinte. O que eu ia dizer? Eu perdi. O que eu ia dizer? Vamos lá, finalizar a live é o seguinte. Nós temos os estágios da mudança. O que é importante, você não pode faltar de você entender disso. Que essa pessoa que você ama certamente ou provavelmente não está no estágio de ação. E se ela estiver, ela não vai ficar para sempre. Ela pode voltar para os estágios anteriores. E você não... Quem está no estágio de ação, aceita mais fácil um argumento, aceita mais fácil uma sugestão. Mas a maioria não vai estar nesses estágios. Senão você não estaria nem preocupada com ele. Essa pessoa precisa, de fato, pensar mais sobre o problema. Pensar mais sobre o problema. Às vezes até ela precisa, se ela tiver à disposição, colocar no papel os prós e contras do que ela está fazendo. Pensar, refletir sobre isso. E eu quero propor um exercício para você. Você que está me acompanhando aqui, né? Não sei se você faz mais tempo que me acompanha ou faz menos tempo. Eu quero te propor um exercício. Que você pegar agora, hoje à noite, pega um papel e uma caneta. E coloca um papel e uma caneta, escreve uma balança decisória. Os prós de um lado, os contras de outro. E você vai pensar o lado bom e o lado não tão bom entre duas situações diferentes. O lado bom e o lado não tão bom de você seguir ajudando o alcoolista. Qual o lado bom de ajudar o alcoolista? As coisas boas que você acha que podem vir disso. Recuperar a sobriedade em família, poder contar com um parceiro em casa,
ter orgulho de ver o filho, sei lá o quê, o lado bom de você ajudar o alcoolista. E o lado não tão bom, você vai escrever no papel. O lado não tão bom. Ah, poxa, eu aprender a lidar com o alcoolista faz eu ter que lidar com as minhas dificuldades, eu não gosto de achar que eu tenho problema. O lado não tão bom é que eu tenho que aprender a lidar melhor com meus sentimentos. Né? E agora eu quero que você faça de outro aspecto. Que você pegue assim, ó, não ajudar o alcoolista. Eu deixar o problema do jeito que tá. Ou eu ir embora. Coloca lá o lado bom e o lado não tão bom. O lado bom, você vai dizer o quê? Vai pensar o quê? Ah, se eu ir embora, eu não vou ter que lidar com ele bebendo, não vou ter que lidar com o convívio inconstante com ele. O lado não tão bom é que, poxa, eu amo essa pessoa, eu quero vê-la bem, eu queria poder colaborar. Entre outros. E você vai parar e vai listar. E vai olhar para isso. E eu espero que esse exercício vai fazer o que com você? Vai te esclarecer se você realmente quer ajudar ou não quer ajudar. Porque ou você entra nessa parada de cabeça, ou você não vai entrar de cabeça e não vai ter resultado bom. Não tem outra escolha. Ou você aprende a lidar melhor e vive tudo o que tem de bom disso e melhora como ser humano, inclusive, para você. E ainda conquista a sobriedade da pessoa que você ama. Ou você realmente vai cuidar da sua vida que talvez isso não seja interessante para você. Esse é o seu exercício. E daí no momento que você vê que o seu dilema é difícil, talvez isso facilite você ter empatia com o dilema do alcoolista, que também é difícil. Porque eu faço esse exercício com quase todos os meus pacientes alcoolistas. E não é um dilema fácil. Ah, beber, seguir bebendo ou parar de beber. Não é um dilema fácil. Não é um dilema fácil. Então faça esse exercício porque você vai ver que isso aumenta a sua consciência daquilo que é importante você fazer. Isso é um exercício que a gente faz para estágios de contemplação e pré-contemplação. Não, contemplação e preparação.